o Cristo ressurreto, estende os seus braços a nós e nos convida à adoração. E vamos adorar a Deus, lembrando o texto que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Adoremos ao Senhor, cantando o hino Cantai e Folgai, o de número 51, do nosso inário Cantai Todos os Povos. Para esse momento de confissão, somos convidados à leitura de Romanos capítulo 12, verso 16 e Hebreus capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E não deixem de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajarem-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Somos uma família na qual um precisa do outro. Cristo morreu para nos tornar um só corpo. Com o coração quebrantado, em união, nós aguardamos o retorno de Jesus e por isso confessemos nossos pecados, deixando que o Espírito Santo nos purifique. Cantemos ao Senhor, cantai todos os povos, número 216, renova-me. Pai querido, que me dera, Pai querido, que eu fosse mais obediente a Ti. Que me dera poder Te agradar muito mais com a minha vida, Deus. Eu preciso muito de Ti, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Procedamos à declaração de perdão, que está baseada em Efésios, capítulo 2, verso 13 a 16. E o texto diz o seguinte: Agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que nos separava, tornando-nos um só povo, novo e unido com ele. Cristo ressuscitou, vencendo a morte da cruz maldita, e assim concede vida a todos nós. E nós já começamos a experimentar esta vida agora, pois ele nos libertou do jugo do pecado. Somos uma família, porque ele vive e nos deu a sua glória. Nos preparando para a proclamação da palavra, nós vamos cantar o hino Tua Palavra na Vida, número 106 do Cantai Todos os Povos. Cantemos. Tua palavra na vida é fonte que jamais seca, água que anima e restaura todos que a queiram beber. Tua palavra na vida é qual semente que brota, torna-se bom alimento, pão que não há de faltar. Tua palavra na vida é espelho que bem reflete, onde nos vemos sinceros como a imagem de Deus. Tua palavra na vida é espada tão penetrante que, revelando as verdades, vai renovando o viver. Tua palavra na vida é luz que os passos clareia, para que ao fim no horizonte se veja o reino de Deus. Boa noite, irmãs e irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É muito bom poder nesta noite refletir e meditar nas Sagradas Escrituras com vocês. Estaremos lendo nesse momento o Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 ao 23.
Nesta oração realizada por Jesus, ele diz o seguinte, nestes versos: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O tema da nossa reflexão será Somos Família. Os escritores bíblicos usaram metáforas para ilustrarem a essência da igreja. Somos corpo, rebanho, noiva, edifício, somos família. As metáforas exemplificam um pouco do que somos em Cristo. Todas essas metáforas são complementares. As metáforas nos auxiliam a compreender o chamado a nós por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa cristã, como bem sabemos, é a passagem que nós herdamos da morte para a vida, da morte para uma nova vida. O texto que nós acabamos de ler compõe os discursos de despedidas de Jesus no Evangelho de João, que vai do capítulo 13 ao 17. É a intenção do escritor bíblico apresentar a natureza da nova vida dentro da qual os discípulos e todos os cristãos são introduzidos através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Os primeiros versos da oração sacerdotal mencionam a missão de Cristo e relata também o seu perfeito cumprimento desta missão para a glória do Pai e para a glória do Filho. Os demais versos da oração vai apresentar a situação que os discípulos enfrentariam no mundo após a partida de Jesus Cristo. E Jesus, então, vai trazendo palavras para que os discípulos possam ser fortalecidos, confortados e orientados através da ação do Senhor sobre suas vidas. A oração chegará a incluir aqui todos os cristãos da história. Não peço tão somente por estes, mas também por aqueles que ainda hão de crer em mim. A palavra de Jesus é uma palavra que nos leva a vivermos como família, focado nele. O propósito principal de todo o bloco que vai desse capítulo 13 ao 17 é mostrar o que significa estar unido com Cristo crucificado e ressuscitado. A glória que Jesus tinha recebido do Pai foi a autoridade que lhe foi concedida de dar a vida eterna a todos os que nele crescem. Esta é a glória do Senhor, a glória que se manifestou na cruz do Calvário. Através do sacrifício voluntário de Jesus, ele também foi glorificado. E com base nesta ação divina sobre ele, ele intercedeu em nosso favor. Portanto, primeiramente, nós precisamos entender que somos família que vive e manifesta a glória de Deus na fé. No Evangelho de João, nós encontramos nesta oração de Jesus as seguintes palavras: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Conhecemos a Deus, obtemos a vida eterna, porque estas verdades foram comunicadas por meio de um gesto histórico. Somos família porque cremos nele, por obra do seu Santo Espírito. A oração feita por Jesus é para que nós pudéssemos ser um, assim como ele está presente em nós. Jesus diz: para que eles sejam um, eu neles e tu em mim. Tudo isto se cumpre
porque Jesus deu a vida por seus amigos, tornando-os família. Podemos nos lembrar aqui das palavras do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28, em que Paulo, ao proclamar as boas novas, ele diz aos que o ouvem: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Os discursos de despedida nos admoestam a fé. Se nós pegarmos desde o primeiro capítulo desse bloco, o de número 13, nós vamos ver Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E era necessário que isso fosse feito para que eles pudessem ter parte com ele. Além disso, Jesus exortará os seus discípulos a viverem unidos pelo ágape, pelo amor que é reflexo também do amor que ele manifestou a nós. E até mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição, às dificuldades que a vida lhes apresentassem, os discípulos poderiam ter plena consciência de que estariam unidos com Cristo. E, portanto, também sofreriam até mesmo o ódio apresentado pelo mundo. Se o relato do lava-pés, no início de todo este bloco, apresenta a união dos homens com o Filho, na oração sacerdotal, nós vemos a representação da união exemplar do Filho com o Pai. A oração representa a subida espiritual para Deus. É a realidade de toda a prece sincera, de toda a prece verdadeira. É o que apresenta esta união do Pai com o Filho. Sendo assim, a fé em Cristo é algo que deve nos conduzir em todo o tempo, tanto em nossas palavras quanto em nossas ações. Devemos ser sempre cristocêntricos em tudo. Devemos focar sempre a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos estar atentos àquilo que ensinamos e falamos, seja no momento em que estamos diante de um grande público ou diante de um irmão ou uma pessoa que se coloca diante de nós. Precisamos nos lembrar que Jesus é o centro da nossa fé, o centro da nossa vida. Nossos relacionamentos familiares, a convivência com os nossos amigos, os púlpitos de nossas igrejas precisam ter menos de Moisés e mais de Cristo. Precisamos nos lembrar sempre que a lei, os profetas, os escritos do Antigo Testamento precisam ser relidos à luz da pessoa, à luz da obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário em nosso favor. A nossa mensagem e a nossa vida precisa ser de graça, de uma graça que procede do trono da glória de Deus. Precisamos voltar sempre os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos família e vivemos e manifestamos a glória de Deus na fé sincera, na fé genuína, na fé que se fundamenta sobre o Filho de Deus, e que possamos ter isso firmes em nosso coração. Em segundo lugar, somos família que vive e manifesta a glória de Deus na unidade. Jesus ora dizendo o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus não se refere exclusivamente à união dos discípulos com ele, mas também confere aos discípulos a necessidade de união entre si. Nós devemos ter união uns com os outros. Na doutrina helenística, crença muito forte de muitos no tempo em que João escreve o seu evangelho, o diálogo de iniciação para quem desejava dar os primeiros passos em relação a essa fé era algo muito restrito. Era um diálogo de iniciação que acontecia entre o indivíduo e o iniciador. Mas, em contrapartida, no Evangelho de João, todo o processo de iniciação tem um lugar dentro de um grupo de amigos de Jesus. O caráter coletivo
no Evangelho é algo essencial, é algo que precisa ser vivenciado. O egoísmo, a competitividade, a desunião precisam ser sempre combatidas por meio das boas novas do Evangelho. Jesus pede para que os discípulos sejam um na posição que eles vierem a ter. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência, os cristãos também devem ser um em mente, esforço e propósito. Nós devemos viver a unidade que procede da parte do Senhor. Portanto, devemos nos espelhar na relação do Pai e do Filho. Precisamos sempre olhar para o Deus triuno, Deus comunitário. Há uma relação entre as três pessoas da Trindade. Cada pessoa da Trindade aponta para as outras. Não há competição. A partir desta certeza, desta fé bem fundamentada no Deus triuno, nós devemos estabelecer as nossas relações com o próximo. Porque se nós estabelecermos as nossas relações firmados em nós mesmos, no ego, nós nos tornaremos egoístas. Se nós tentarmos criar relações firmadas no outro, nós sofreremos com as frustrações, porque criamos expectativas que os outros não atenderão e não têm o dever de atender. E com isso, nós estaremos sempre nos decepcionando. Agora, quando estabelecemos relações firmadas no Senhor, as nossas relações humanas se tornam saudáveis. Nós começamos a ter bons relacionamentos, em casa, no trabalho, na comunidade cristã, em todos os lugares onde estamos. Deus criou o homem e a mulher para participarem deste ciclo. Mas a essência, nós sabemos muito bem, ela foi corrompida pelo pecado. A partir de então, as relações humanas tornaram-se muito difíceis, porque passamos a enxergar o nosso próximo como um oponente. Mas devemos sempre nos lembrar que na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, essa identidade que fora perdida pela corrupção do pecado foi restaurada por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós temos a nossa vida restaurada. Portanto, a convivência dos cristãos tende a crescer quando o seu testemunho é harmonioso, quando há unidade entre nós. Ao passo que pode muito bem haver um efeito negativo ou até mesmo nulo quando nós competimos entre nós mesmos, quando nós criticamos uns aos outros. Todas as vezes que nos deixamos levar por estas ações, o Evangelho do Senhor deixa de ser anunciado e proclamado. Deus é glorificado, o nome do Senhor é exaltado, quando a igreja testemunha o Evangelho vivendo em unidade. Entretanto, também sabemos que o péssimo exemplo que damos quando competimos entre nós, quando criticamos uns aos outros, quando não nos perdoamos mutuamente, é algo que atrapalha na ação e na proclamação das boas novas, exigindo de nós um esforço dobrado e, mesmo assim, acabamos sendo ineficientes na nossa missão. Tristemente, alguns irmãos e irmãs evitam o diálogo sincero com os seus irmãos. Atacam a Igreja de Cristo nas mídias sociais, destroem a reputação dos cristãos por serem ou pensarem de forma diferente. E nós precisamos nos lembrar que nós devemos lutar contra tudo isto, buscando a unidade. Quantas e quantas divisões nós presenciamos ou infelizmente nós promovemos por conflitos de personalidade ou ambição pessoal. Devemos nos lembrar que na criação as diferenças eram complementares. Deus formou homem e mulher para que eles fossem uma só carne. O pecado fez da relação fonte de exploração e opressão. Mas em Cristo, essa unidade é restaurada. Em Cristo,
nós podemos dizer que somos um só corpo, uma só família em nosso Senhor. Por fim, em terceiro lugar, somos família que vive e manifesta a glória de Deus no amor. Jesus, em sua oração, diz também, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A lógica presente é que através da unidade da igreja, Cristo será manifestado ao mundo, e os que são seus estarão com ele. Terão a visão da glória de Deus e experimentarão o amor ágape, o amor divino. Experimentarão esse amor em toda a sua plenitude. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, verso 13 ao 17, Cristo enfaticamente se dirige aos seus discípulos, chamando-os de amigos, amigos que estão ligados pelo amor ágape. Eles são seus amigos porque foram escolhidos, porque foram selados pelo seu amor manifesto na cruz. E é por intermédio de Jesus que os discípulos conheceram a Deus e foram incumbidos, inclusive, de darem frutos. Estes frutos é a mesma coisa que amar uns aos outros em obediência à ordem recebida, servindo um ao outro em amor. Sabemos que João, nos seus escritos, trabalha bastante com a ideia do amor. Na primeira carta, no capítulo 4, João nos apresenta uma verdade, dizendo que uma relação firmada no amor de Deus produz segurança a nós. Agora, uma relação conduzida pelo medo traz tormento. O medo de não ser amado e simultaneamente não ser aceito resulta em autodefesa. Com a intenção de defender-se, o ser humano se torna hostil. O mundo, nós sabemos, porque o próprio Senhor Jesus, em sua oração, assim o disse, o mundo é hostil. Por isso ele nos odeia. O ódio nasce dessa hostilidade. Quando não estamos alicerçados no amor de Cristo Jesus, infelizmente também somos hostis. Henry Nouwen diz que é nossa vocação converter o hostis em hóspes, trabalhando a ideia da hospitalidade aqui. O inimigo em convidado e criar o espaço livre e sem medo, no qual a irmandade pode formar-se e ser experimentada em sua plenitude. Os que se sentem ameaçados em sua segurança intelectual ou profissional passam a enxergar na comunidade cristã o verdadeiro amor, porque como cristãos entendemos que fomos amados, que somos amados, como Cristo é amado, e com isto também amamos aqueles que estão ao nosso redor. Em oposição à hostilidade do mundo, devemos ser hospitaleiros, devemos demonstrar amor àqueles que se achegam a nós. Hospitalidade não é mudar a pessoa, mas é oferecer a elas um espaço para que a mudança possa de fato acontecer. É da essência da nossa espiritualidade receber o próximo em nosso mundo sem impor a eles o nosso ponto de vista. É mostrar o Evangelho de Jesus e deixar que o Espírito de Deus conduza a obra na vida daquele que o Senhor tem chamado. Obviamente, o amor também exige confronto. O acolhimento, ele existe quando há limites, mesmo sendo esses limites flexíveis. É necessário que isso aconteça. É uma convivência, mas devemos sempre amar o próximo, sem impor as nossas ideologias, as nossas ideias ou o nosso estilo de vida. Isto é amor. É conduzir aquele que está diante de nós
num espaço em que ele pode ouvir a voz de Deus e seguir o caminho que Deus lhe tem proposto. Portanto, lembre-se sempre que receptividade sem confronto vai levar a uma neutralidade confortável, que não serve a ninguém. Contudo, também, confronto sem receptividade leva a uma agressividade opressiva que fere a todos. Nós devemos amar. Nós vivemos e manifestamos a glória de Deus no amor. Quando houver discordância entre nós, é essencial que o façamos com atitude de amor. Pensamos diferentes em muitas coisas, mas precisamos amar a todos e ter um diálogo sempre dirigido e orientado pelo Espírito de Deus. Que tenhamos sempre a mesma disposição em aprender com os nossos irmãos quanto a que obtemos em querer corrigi-los. Que estas coisas sejam equilibradas em nossa vida emocional. Que o desejo de ensinar, que o desejo de opinar seja tão presente quanto o de aprender e o de ouvir. A verdade e o amor sempre andam juntos. Concluindo a nossa reflexão nesta noite, devemos nos lembrar que somos família que vive e manifesta a glória de Deus na fé, na unidade e no amor. Após esta oração sacerdotal realizada por Jesus, nós podemos e estamos prontos para ler o relato da paixão que se iniciará. Todo leitor da Bíblia Sagrada, todo leitor do Evangelho de João, no primeiro século, ao ter esta consciência, já entrava com o seu coração bem focado para ler todo o relato da morte e ressurreição de Cristo. E que nós possamos nos lembrar destas palavras do nosso Senhor em nosso favor e vivermos com a fé bem fundamentada em Cristo, com uma unidade que nos leva de fato a ouvir uns aos outros e com o amor sempre nos dirigindo em nossas atitudes e ações. Vamos todos juntos entoar o hino de número 301 do Cantai Todos os Povos, juntos na mesma fé. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram batidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja espalhada por toda a terra, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Somos uma família porque Ele vive e nos dá o dom da vida. E como família, nós convidamos, venham todos e participem da mesa do Senhor. Cristo convida cada um e cada uma para nos assentarmos à sua mesa e partilharmos do pão e do vinho. Neste sacramento, todos somos unidos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Esta é a mesa do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã que está em casa, pode preparar o seu pão, o seu cálice, prepare a sua mesa e vamos participar juntos da Santa Ceia do Senhor. Enquanto nos preparamos para participarmos da mesa, nós vamos ouvir o hino Digno é o Cordeiro. Graças te damos, Deus Pai,
porque prometestes a Abraão que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Hoje somos uma família, porque cumpriste a tua promessa e após a celebração da Páscoa, conduziste o teu povo em segurança do Egito à terra prometida. Graças te damos, Deus Filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque destes a tua vida para nos transportar do império da morte para o reino da graça. Hoje somos uma família, porque morreste por nós na cruz e nos compraste com teu sangue, fazendo-nos passar da morte para a vida. Graças te damos, Deus Espírito, porque em nós escolhestes habitar. Somos uma família, porque tu habitas em cada um de nós, nos fazendo experimentar antecipadamente as promessas de vida eterna. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, dando graças, partiu dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Portanto, todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participem conosco do pão e do vinho, da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Comei e bebei dele todos, disse o Senhor. É Páscoa e mais uma vez nós estamos reunidos na mesa do Cordeiro. É uma celebração ao Deus vivo. E você pode dizer, por que tanta alegria? Por que celebrar quando há luto, dor lá fora? A primeira Páscoa foi feita num ambiente exatamente igual a esse. Angústias, incertezas, medo. Era uma noite sombria na história da humanidade. A morte rondava as portas. Mas haviam homens e mulheres, adultos e crianças reunidos em torno de uma mesa comum, com a mesma esperança, o Libertador. E hoje, eu e você sabemos, e podemos dizer e declarar ao mundo, Ele está no meio de nós. E apesar do terror noturno, das pragas que estão lançadas em todas as direções, nós cremos num novo amanhã. Porque apesar de mim, de você, do mundo à nossa volta, Ele tem o projeto de vida e vida abundante. As nossas falhas, os erros da humanidade não vão impedir que o Senhor continue movendo tudo na direção em que deve andar. E quando tudo isso passar, nós veremos novos céus e nova terra. E até que chegue a época de replantar o jardim, de jogar as sementes da fé, do amor e da esperança, nós aqui, nessa mesa, desnudos, tirando a sandália dos pés, sentando com os nossos irmãos, oramos a oração que Jesus nos ensinou,
que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje você não pôde segurar a mão do seu irmão, mas continua segurando nas mãos de Deus e vai, segue. Logo estaremos todos juntos, daremos as mãos, nos abraçaremos, nos beijaremos e com certeza diremos as mesmas coisas, porque cremos que nós, família de Deus, estaremos sempre unidos com o Pai de amor, que nos tem dado mais do que pedimos ou pensamos, que tem nos livrado do mal, nos ensinado a partir o pão, compartilhar com o próximo e em todo tempo render graças. Deus abençoe. Somos uma família. Cristo vive e nos uniu para adorá-lo. Cristo é o nosso modelo de autonegação. Em Romanos capítulo 15, nos motiva à busca da unidade por meio do amor ao próximo. E precisamos entender que o envio é um ato de anúncio do Evangelho de Deus. E nos versos 2 nos exorta, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. E nos versos 5 e 6 deste mesmo capítulo aprendemos: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Irmãos e irmãs presbiterianos independentes, graça e paz. Pelo segundo ano consecutivo, em plena pandemia da Covid-19, celebramos com todo o arraial presbiteriano independente a Páscoa e trazemos à nossa memória a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Em nome da diretoria da Assembleia Geral, manifestamos nossa profunda gratidão a todos e a todas que participaram deste culto, em especial a presbítera Márcia Fourrier Guedelha Blasi, secretária de Música e Liturgia, ao ministro de Educação, reverendo Silas de Oliveira, e ao ministro de Comunicação, reverendo Eugênio Soria Anunciação. Aos integrantes da diretoria da Assembleia Geral, que têm sido verdadeiros companheiros de batalha, estendo minha gratidão, em especial ao reverendo Alexandre dos Santos, que é o nosso primeiro secretário, que nos trouxe uma edificante mensagem. Como é do conhecimento de todos e de todas, o tema da IPI para 2021 é este: somos família. E o que é ser família de Jesus? O versículo que lemos relata que Jesus estava falando às multidões quando foi avisado que sua mãe e seus irmãos tinham chegado e queriam falar com ele. A resposta, que poderia ser interpretada como um certo descaso de Jesus para com sua família, transformou-se numa grande lição a respeito do que é ser família de Jesus. Qual é a principal condição para ser família de Jesus? O Mestre, apontando para seus discípulos e certamente apontando para toda a IPI do Brasil, responde: quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, este faz parte da minha família.
Quem estuda as Escrituras pode apontar diversas vontades de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Porém, no tempo presente, quando o mundo enfrenta uma terrível batalha contra a Covid-19, sendo que no Brasil já se constata que estamos vivendo a pior fase de todas as fases e caminhando celeremente para 300.000 mortes ou até mais. Penso que a vontade do Pai para todos nós, como uma só família, é que sejamos generosos com aqueles que estão numa condição pior do que a nossa, tendo como base a parábola do bom samaritano. Também é vontade do Pai que dobremos os nossos joelhos em oração por aqueles que perderam e estão perdendo seus entes queridos, atendendo à convocação do Movimento Nacional de Oração, que segue o preceito do apóstolo Paulo: orai sem cessar. E por esta causa me ponho diante do Pai. E por fim, uma das vontades mais importantes de Deus e do próprio Senhor Jesus é que vivamos em unidade, ainda que tenhamos diferenças ideológicas e de pontos de vista teológicos. Não permitamos que o diabo tenha êxito sobre nós e promova a cisânia, transformando-nos numa casa dividida. Lembremos-nos sempre do ensino de Jesus, que disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Lamentavelmente, Jesus, que conhece todas as coisas, deve estar muito triste com o comportamento de alguns irmãos e irmãs de nossa igreja nas redes sociais. O espaço que deveria ser usado para expor ideias com bom senso, com todo respeito e com toda moderação, tem se transformado algumas vezes num campo de batalha, no qual irmãos agridem seus semelhantes de forma iracunda, causando feridas no corpo do Senhor Jesus. No dizer de Lutero, não são as vossas ideias diferentes que provocam feridas no corpo de Cristo, e sim as vossas dissensões. Entre outras palavras, irmãos e irmãs, não há nenhum problema em sermos diferentes, em termos ideias diferentes. Isto não fere o corpo de Cristo, que é a igreja. Contudo, não podemos cultivar litígios, desavenças, conflitos, disputas, pois é isto que fere o corpo do Senhor Jesus. Somos família de Cristo. Cumpramos a suprema vontade do Pai, pela coroa real do Salvador. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós resplandeça a sua face e vos dê a paz. E a paz do Senhor, que excede toda a compreensão humana, o amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos e irmãs de todo o arraial presbiteriano independente, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos sem fim. Amém.